Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta para mais uma temporada do Mindcraft e nessa segunda temporada nós temos uma novidade, como vocês estão aqui no YouTube, já estão vendo, né, que novidade é essa, os nossos ouvintes das outras plataformas ainda não sabem, mas nessa segunda temporada nós estamos também com vídeo, então essa voz chata que vocês ouviam na primeira temporada, agora vocês conseguem ver o rosto também. E para começar com o pé direito, a gente trouxe um tema muito especial para a gente. É um tema que faz muito parte do nosso DNA como MJV, que é o tema de mulheres na tecnologia, né? E para falar sobre isso, para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui um time de convidados de peso. E eu vou apresentar cada uma delas aqui para vocês conhecerem quem é esse time que vai formar e que vai conduzir esse podcast, porque hoje aqui eu sou um mero coadjuvante e o papel principal é todo delas. Eu vou em ordem alfabética, tá? Para não ter briga. Nossa primeira convidada é a Ana Carolina, ela é da MJV, representando aqui a MJV, e eu fiquei sabendo que a Ana Carolina, ela... assim como eu, como vocês devem estar vendo aqui no YouTube, tem alguns instrumentos aqui atrás, ela também é apaixonada por música, ela ama gatos, né? Tem os seus dois gatinhos, a Flora e a Lua. Seja bem-vinda, Ana, ao nosso podcast, o espaço é seu. Muito obrigada. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigada aí pelo convite, vai ser muito legal participar aí com vocês. Nossa segunda convidada é a Juliana Zenaro, do Itaú, e dizem por aí que ela é uma verdadeira foliã, é verdade essa história? Adora carnaval de rua e está se aventurando aí mais recentemente na carpintaria também. Seja bem-vinda, Juliana, e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês por terem me convidado, é um prazer, eu fiquei muito feliz. E é verdade, estou assim ansiosamente aguardando acabar essa pandemia para eu poder voltar pro carnaval. Muito bom, muito bom. A nossa terceira convidada é da Magalu, a Mariana. A Mariana, ela acabou de nos confidenciar que ela é uma leitora voraz, então ela devora livros e é apaixonada por plantas. Inclusive já foi à Amazônia também. Conta essa história aí pra gente, Mariana. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Kleber. É um prazer estar aqui com vocês hoje, com esse time de feras, com essas super mulheres. Eu realmente sou apaixonada por plantas, estive na Amazônia. Saber que a gente tem aí um dos maiores patrimônios aí mundiais é uma coisa que a gente precisa realmente enaltecer e valorizar. Vai ser um prazer aí dividir os próximos minutos com vocês. Legal, obrigado, Mário. Já tô chamando de Mário, tô íntimo já, né? A gente acabou de se conhecer, você já é Mário. Ninguém é Mariana, né? É o Mário, né? Ninguém pode é Juliana, é Mari, Ju, né? Me chama de Mari. É Ju, né, Juliana? Só minha mãe me chama de Juliana, então... Pois é, igual eu sou Kleber Júnior, né? E minha mãe, quando fazia besteira, Kleber Júnior, aí já era. Quando chamava de Kleber Júnior, eu via que deu ruim para mim. E, por fim, mas não menos importante, a nossa última convidada, Vivian Prieto. Ela é gerente de TI na GetNet Brasil. E eu soube que nas horas vagas ela está sempre praticando esportes, spinning, esportes de alta velocidade. Conta essa história aí pra gente, Vivian. Seja bem-vinda. Oi, pessoal. Muito obrigada aí por estar com vocês, minhas colegas também de trabalho. Na verdade, sim, mais esportes para nosso mundo de tecnologia, a gente vai falar um pouquinho aqui, é bem tenso, né? Então, a gente tem que achar um lugar aí para descarregar a energia. E gosto bastante de esportes e também de tomar vinho, tá? Mas essa parte a gente não precisa registrar, a gente só fala do esporte. Tá certo, tá certo. Eu também sou apaixonado por esporte. Se deixar, eu fico falando aqui a noite inteira de esportes e o podcast vai virar mulheres no esporte ao invés de mulheres na tecnologia. Então é melhor a gente falar sobre tecnologia mesmo. Eu acabei só não contextualizando muito bem o cargo de vocês, né? A Vivian, eu falei, gerente de TI.
no GetNet, a Juliana Zenaro é gerente de TI também no Itaú, a Ana, ela é Dev Sênior, né, aqui no MJV, e a nossa querida Mariana é gerente de TI também, né, gerente de e-commerce, né, na Magalu. E eu vou confidenciar uma coisa para vocês também, porque, embora eu seja hoje gerente de marketing, eu também comecei a minha carreira com TI. Eu sou formado em TI, na verdade, eu sou analista de sistemas, então eu me formei em 2011, né, eu comecei a trabalhar com TI em 2009, né, e em 2014 eu resolvi abandonar, porque eu vi que eu queria fazer outra coisa, eu não queria ficar lidando somente com as máquinas, eu queria lidar com as pessoas. A vida é dura em TI, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, assim, o sofrimento, entendeu? De virar à noite, virando sistema, né? Quem nunca passou por isso, né? E eu já queria começar o episódio até querendo saber um pouquinho de vocês, como que a TI encontrou vocês, né? Como que vocês tiveram esse encontro com a TI? Me conta aí um pouquinho dessa história. Fiquem à vontade, ó. A ordem que vocês acharem melhor. Vou começar. Foi a última, agora eu começo. Boa. Bom, eu comecei muito cedo na tecnologia. Eu tinha 20 anos. E eu comecei numa empresa totalmente estereotipada pelo lado masculino, né? Foi na Heineken, então numa cervejaria. E na época eu trabalhava muito com sistemas de ERP, né? E me apaixonei assim pelo mundo de TI, né? Eu foquei muito na parte processual, na parte funcional, no começo da minha carreira, para entender a estratégia como um todo, né? Terminando faculdade, e eu tinha essa necessidade de entender o todo para depois focar mais no detalhe. E comecei lá atrás aí na Heineken, e foi o meu primeiro contato com TI, eu me apaixonei pelo mundo, e desde então minha carreira seguiu aí nesse mundo. Isso já tem aí 15 anos quase, e depois não saí mais da área, né? Inclusive foi minha primeira experiência com gestão foi na Heineken. E aí falando um pouquinho da mulher na tecnologia, né? É bem raro, né? É um mundo que, assim, eu vejo, por exemplo, meus times, a maioria são homens, então lá atrás ainda era mais difícil, né? Agora está muito mais, eu diria que esse novo mercado, novo mundo, ele abriu muitas portas, principalmente para a mulher, mas lá atrás era muito mais difícil encontrar mulheres nesse ramo, né? É uma área bem masculina, né? E aí depois, enfim, segui aí no mundo de TI, agora muito em bancos no geral, e cá estou até hoje agora aí no Grupo Santander. Beleza, legal. E as demais, como que foram? Eu posso falar. Eu sou formada em administração, então quando eu comecei a fazer minha faculdade, eu nem imaginei que eu ia parar em tecnologia, mas meu primeiro contato foi ainda estagiária. Eu entrei em tecnologia fazendo gestão de projetos, e eu segui muito tempo aí nessa carreira. Inclusive, quando eu entrei no Itaú, eu fazia gestão de projetos dentro da área de tecnologia, né? E aí, já faz o ano passado, eu tive aí o desafio de assumir uma cadeira dentro da engenharia e desenvolvimento de software, onde eu dei uma mudada aí totalmente na minha carreira, tá? E assim, igual a Vivian, eu entrei num time totalmente masculino, tinha somente uma mulher gestora na época que eu ingressei na tecnologia. Hoje eu tenho um time que também, ele na maioria são homens, né? Mas que a gente está revertendo aí essa situação para trazer mais mulheres para a tecnologia. Legal, bacana. Bom, vou seguir aqui então. Vai lá. Bom, eu, né, como você já citou, eu tenho esse hobby de música, né? E quando eu era mais nova, era o que eu pensava em fazer da vida, né? Quando eu era adolescente, assim. E só que aquilo, tipo, não me satisfazia intelectualmente, sabe? Eu mexia, eu já
fuçava em computador, montava e desmontava, sempre tive interesse, né, em como funcionava tal. E quando eu comecei a aprender a programar, eu fiquei encantada. Aquilo para mim foi mágico. Assim, eu olhei para aquilo e falei, meu, dá para transformar o mundo com isso aqui, né? Olha o tanto de vida que eu posso transformar, o trabalho de um monte de gente que eu posso melhorar, né? O quanto poderoso isso é para a transformação do mundo, né? Para você trazer algo grande para as pessoas, para o mundo. E eu fiquei muito encantada, né? Então, quando eu decidi fazer a faculdade, eu fiz até gestão de tecnologia da informação, mas eu vi muita parte de programação na faculdade e eu fiquei louca por aquilo. Eu falei, é isso que eu quero fazer, né? Eu quero programar, eu quero desenvolver e já, né, na faculdade já saí de lá, já estava trabalhando há um tempo já com desenvolvimento e nunca parei, né? Fazem 10 anos que eu estou como desenvolvedora, né? E sigo nisso, assim, eu até com o passar do tempo, né? Quando você vai chegando no sênior, tipo, a carga de gestão vai sendo atribuída para você, querendo ou não, né? Você não tem muito como fugir disso. Sim. E as minhas bases me ajudaram muito nisso, né? E realmente, assim, eu não cruzei com muitas mulheres, realmente, na minha trajetória, né? Foram poucas, assim, pontualmente, mas que seguiram mesmo a carreira, né? Que decidiram falar, não, vou seguir, vou fazer isso dar certo. É muito pontual, é muito pontual. Até hoje, no ambiente que eu tô hoje, que eu tô inserida hoje, é muito pontual, é muito difícil você ver isso, né? Hoje a gente está tendo, acho que um grande privilégio, né? Acho que para todas nós a gente poder, né, ter essa conversa, essa troca de experiência, com mulheres, porque isso realmente é muito raro, né? A gente fala mais no meio de homens mesmo assim, e muitas vezes eles não entendem, né? O contexto que a gente passa, às vezes, para chegar aqui, né? Para ir atrás do nosso propósito, assim. E é isso, estamos aí. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre mim, eu sou física de formação, mas eu comecei minha carreira já no Magalu como trainee, prestei um processo de trainee, e desde então eu não saí, eu trabalho com e-commerce desde 2012. Eu falo que é praticamente uma dinossauro, porque é um negócio relativamente novo no Brasil. Então, eu venho fazendo a minha carreira. Eu, assim, diferente das meninas que estão 100% inseridas no mundo de tecnologia, eu já tive a sorte de contar com mais mulheres. Inclusive, hoje no meu time, eu tenho 4 gerentes, dos quais 3 são mulheres. E é uma coisa que eu venho trabalhando com muita constância, que é trazer mais representatividade, porque a gente sabe que mundos que estão relacionados à tecnologia, ele é um mundo que demanda muita carga, né? Demanda uma carga de trabalho muito grande, demanda uma carga em inúmeros sentidos, e isso é muito complexo para nós que somos mulheres em muitos aspectos. Então, a gente aqui, né, como representantes desse processo, a gente tem cada vez mais não só mostrar que sim, a gente é capaz, como também de estimular, né? Tem uma amiga que sempre fala que quando uma mulher se ilumina, a gente tem que iluminar e ajudar as outras também. Então, é um prazer estar aqui conversando com esse time de super mulheres. E o intruso aqui, tem um intruso aqui. Mas eu achei interessante isso que vocês falaram, eu imagino que vocês devem ter passado, né, muito por isso. E como eu citei aqui no começo, eu comecei a minha carreira também com TI, e de fato era um ambiente muito masculinizado, né? Então, eu trabalhei numa fábrica de software onde tinham 40 pessoas, 5 eram mulheres. Se tinham 5 mulheres trabalhando na fábrica em si, era muito. Você tinha mulheres no RH, no administrativo. Agora, trabalhando na fábrica é muito raro. E quando tinha também, era assim, você via que as pessoas torciam o nariz, né? Vamos fazer uma reunião aqui, vamos fazer a nossa daily. Aí na daily, fazer a nossa planning, nossa review, que seja. Aí se um cara falava, o arquiteto falava, uau, esse cara, ele é o brabo. Agora, se uma mulher falava a mesma coisa, ela não tinha o mesmo peso, né?
Então, eu imagino que vocês devem ter enfrentado muito isso, né, ao longo da carreira de vocês. E esse exercício foi bom até para mim, porque eu estou na MJV há 7 anos, tá? E a MJV, de longe dos lugares que eu trabalhei, é onde a gente tem essa diversidade mais forte, sabe? Então, isso foi um exercício muito grande para mim também, que vim de um ambiente de TIzão, né? TI mesmo, onde só tinha homem, e vir para uma empresa como a MJV e poder lidar com empresas como a de vocês, né? Basicamente, a empresa de todas vocês, em algum momento, já foram nossos clientes, então isso para a gente é muito importante. Imagino que vocês devem ter enfrentado isso, né? Se passaram por alguma situação como essa, alguma situação até constrangedora, onde vocês tiveram que se provar. Tecnologia, você já tem uma minoria lá na sala de aula, então ele já vem desde lá de trás, né? Eu fiz o meu colégio, eu fiz colégio técnico na época em processamento de dados. Acho que tinham, sei lá, 25 homens e 4 mulheres. Então, já começa daí, né? E a mulher tem uma questão também, que você falou um pouquinho, né, de quando uma mulher falava, né, no caso, você deu o seu exemplo, era diferente do que quando um homem fala, né, tem um peso diferente. E isso também vem desde a faculdade, né? Mulher tem uma voz mais calma, mais baixa, muitas vezes, um timbre diferente, e isso perdura da faculdade até o mercado de trabalho, né? Por exemplos, né? Você está numa reunião, alguém vem, você está fazendo uma apresentação, enfim, mostrando um projeto, alguém vem, te interrompe e completa a frase para dizer assim, poxa, acabou, você já falou a sua parte, né? Então isso é muito comum. Ainda hoje, né, eu acho que reduziu, eu tenho, assim, acho que nos últimos 5 anos tem um cenário diferente, mas ainda acontece, né, então quando uma mulher fala, um homem interrompe com uma voz mais alta, mais grave e completa a frase, né, parece que não, mas isso de fato é uma diferenciação entre o homem e uma mulher. Eu, infelizmente, não tive experiências legais, assim, né? Foram coisas mais pontuais, mas me pegaram de surpresa, né? Na faculdade, até a gente percebe que a gente demora um pouco mais para ganhar um espaço ali, né? Para as pessoas te escutarem, seja num trabalho em grupo, né? Uma tomada de decisão ali, você percebe que tem uma resistência a mais, mas ainda eu não sentia tanto esse peso, né? Eu sou do interior, né? Eu vim de Bragança Paulista, eu comecei minha carreira lá, e eu não sentia tanto, né? Porque eu acho que eu também olhava assim como eu era júnior, eu não tinha tanto poder de decisão, eu não sentia tanto essa diferença, né? Então a impressão que eu tinha é que, tipo, eu não vou ter muito problema com isso, né? Assim, no mercado e tal. E quando eu vim para São Paulo, acho que foi a segunda consultoria que eu ingressei aqui, daí onde eu já tinha um poder de decisão maior, já tinha mais voz, eu fui muito podada, assim, era uma questão de, tipo, não aceitar meu trabalho, me dar feedback, assim, tipo, terríveis e sem nenhuma justificativa, sabe? Não, mas seu trabalho não serve, isso aqui não serve, eu não vou aprovar isso aqui que você fez. Ok, você não vai aprovar, e por que você não vai aprovar? Eu preciso saber, né, para eu corrigir e tal. E não tinha nenhuma justificativa, nunca tive nenhum tipo de feedback construtivo, vamos falar assim, era só que, tipo, o meu trabalho não servia para lá. Falei, não serve, não serve. Aí eu fazia entrevista para entrar, de repente, em outro cliente daquela mesma consultoria, com uma outra equipe, ele vinha, falava, tipo, fazer entrevista assim e tal, daí, não vou te aprovar, você não foi aprovado. Falei, ok, porque você tem tatuagem. E daí você ia ver o contexto, né, da equipe lá, todos os membros, todo mundo com o braço fechado de tatuagem, só que nenhuma mulher. Não tinha nenhuma mulher. Então, tipo assim, pro cara ter tatuagem, tá tudo ok. Agora não, você não pode. Você não pode, a gente não te aceita e tal. E lá foi realmente, eu acho que o lugar onde eu menos vi realmente mulheres, né, inseridas lá nas equipes. Realmente as que tinham foram, né, não fui só eu que tive problema com isso. Mas graças a Deus eu vejo que, tipo, esse cenário tem mudado muito, assim, às vezes eu percebo
coisas assim, não estressa mais, você vê que uma pessoa ou outra pontualmente acha que pode levantar a voz para você, e você não vê ele fazendo isso para outros caras, né, numa outra situação, e você percebe que, tipo, com você isso é mais fácil de acontecer, vamos falar assim, qualquer coisa já ergue a voz, já, né, isso é uma coisa que eu percebo, mas eu sinto que, tipo, tem mudado, assim, tem melhorado bastante de uns tempos para cá, isso infelizmente ainda é recorrente, mas eu sinto que a cultura em geral, né, das empresas tá melhorando, assim, nesse sentido. E só o fato de vocês estarem aqui hoje, eu acho que já é um grande passo, sabe, que a gente está dando, né, nesse sentido. E até uma curiosidade, né, hoje a gente está com a Mariana aqui, que é da Magalu, né, e hoje saiu a matéria do Financial Times, onde a Luísa Trajano foi eleita uma das 25 mulheres mais influentes do mundo, a única brasileira da lista, sabe? Então, coincidência ou não, a gente está gravando aqui no dia que a gente teve essa representatividade, né? A única brasileira numa empresa como a Magalu que faz bastante, levanta bastante essa bandeira, né, de vagas específicas para mulheres, para mulheres negras, para LGBTQIA+. Então, a gente tem visto muitas empresas caminharem nesse sentido, né, de um ambiente mais inclusivo, para que não aconteça exatamente o que a Ana falou. E eu me lembro do meu primeiro emprego, eu fui estagiário, né, eu comecei estagiário, e aí minha primeira oportunidade como programador júnior, depois me confidenciaram que ficou entre mim e uma menina, e aí preferiram me contratar porque eu sou homem, né? E assim, eu me senti mal, né, em saber isso, porque assim, eles falaram, eles gostaram de você e da fulana, que era até sobrinha de uma pessoa que trabalhava lá, só que aí preferiram contratar você porque você não engravida, né? Você não vai ficar grávido, não vai sair de licença, então o risco de ficar sem você é menor. Eu achei isso um absurdo na época, né? Isso há 10 anos atrás, e hoje é mais absurdo ainda, né? Isso, assim, me deixou chocado demais. Quando eu comecei minha carreira e comecei a fazer um dos meus primeiros PDIs, eu lembro de montar lá minha linha do tempo da vida profissional e pessoal, e eu tinha que ficar cruzando, ai meu Deus, agora eu quero ficar grávida, então eu não posso estar nesse momento da minha carreira, eu tinha que planejar uma possível gravidez, nem engravidei, mas assim, eu tinha que planejar uma possível gravidez com um momento X da minha carreira, porque há alguns anos atrás a gente pensava assim, se eu quero estar numa posição de líder algum dia, eu tenho que planejar, né? Porque eu não posso estar grávida, não posso entrar em licença maternidade. Acho que alguns anos atrás era bem assim. Isso foi um dos meus primeiros PDIs que eu fiz, né? Hoje, assim, a gente sabe que vem mudado bastante. Acho que essas incríveis empresas que estão aqui, todas apoiam a mulher ficar grávida hoje em dia, mas não era bem assim, né? Você falou disso, eu lembrei. Muito bom que a Juliana está falando, e assim, eu compartilho muito disso, tá, Ju? Para você ter uma ideia, assim, eu, assim como as meninas falaram, desde que eu entrei na faculdade, eu fui fazer faculdade de física, muitas vezes quando eu falava o curso que eu me formei, as pessoas falavam, mas é educação física? Eu falo, não, gente, é física. Então, sempre existia alguns tipos de machismo ou mesmo de dúvida em relação à minha capacidade de fazer algumas coisas. Teve um determinado momento, porque eu fiz a minha iniciação científica em computação quântica, que eu fui fazer uma apresentação de um painel em Ouro Preto, e eu estava lá com o meu painel, todo mundo achava que eu era recepcionista. E isso, assim, são situações que, de uma certa forma, se perduraram durante muito tempo da minha vida, e principalmente da minha carreira, tanto que hoje o meu esforço é muito grande de falar com as meninas, de conversar e principalmente de fazer um exercício de empatia, porque eu me tornei gestora muito rápido, porque eu entrei por um processo de trainee que me permitiu, dentro de uma empresa muito consciente, que faz ali
da inclusão uma pauta extremamente relevante, não é para inglês ver, é algo que está dentro da gente, que está no nosso DNA, mas é impressionante, assim, como nós mulheres, às vezes, precisamos falar mais de uma vez uma coisa que um homem falando uma vez só, a água para, né? Muitas vezes eu já me vi em situações em que eu tinha que repetir 3, 4, 5 vezes sobre algo e ninguém me escutar, e uma pessoa falar exatamente a mesma coisa que eu falava por ser homem, ser acatado. E hoje, assim, por exemplo, eu estou no momento da minha vida em que eu tenho vontade de ser mãe, eu não tenho filho ainda, estou passando por esse processo, e eu sei o quanto é complexo para nós mulheres, porque olhando para cima, dentro do lugar em que eu estou, e aqui no Magazine Luiza não é isso, mas assim, olhando para fora, para o mercado como um todo, em que poucas vezes eu encontrava referências, né, de gerentes, diretores, executivos que conseguiam conciliar a maternidade. E essa dor, sabe, de falar, meu Deus, será que eu vou ser capaz, né? Será que as pessoas vão me considerar menos? É algo que hoje eu sempre falo para o meu time como um todo. Eu falo, gente, eu quero sim ser mãe, isso não vai, em momento nenhum, a gente ter que explicar, justificar, é muito triste. Mas eu sempre busco trazer essa pauta para que cada vez mais, hoje eu lidero um time de mais ou menos 120 pessoas, a maior parte delas mulheres, elas olhem para mim como uma referência para elas, para que elas não se sintam nem acuadas, nem com medo de terem conversas sobre maternidade, sobre outros tipos de escolhas, que a gente sabe o quanto é difícil, o quanto foi difícil aí para trás se falar dentro de uma empresa como um todo. Então, assim, eu concordo muito com a Ju, eu também fiz muito isso, Ju. Que momento eu vou fazer? E é muito triste, né? Porque o homem, ele tá ali, ele é pai, daí 20 dias ele volta e nós não, a gente sempre tá trabalhando com essa insegurança. Eu acho que tem um ponto também, além, assim, que para nós aqui, nós todas aqui nessa sala aqui, que é mais crítico ainda, que é uma mulher ser líder, né? E a gente ter no time, assim, muitos homens, principalmente na área de tecnologia. O meu time hoje, eu tenho 5% são mulheres, né? Então, 95% são homens, e a maioria são homens mais velhos também, mais experientes. Eu acho que essa é uma pimenta muito mais forte, né? Porque além da gente ter que se provar como profissional, como mulher, etc., você também tem que se provar como líder, né? Dar uma diretriz ou dar um feedback negativo, fazer um processo admissional e demissional é bem mais pesado. E bem mais, nós temos vários desafios a mais, como se portar, como falar, aí tem outras 1000 questões por trás, né? A mulher tem que tomar muito cuidado com a forma que ela apresenta o seu cabelo, a forma que ela apresenta uma roupa, porque a hora que você for conversar com alguém do seu time, você tem que estar impecável para não dar uma outra conotação. Então, acho que nós temos, assim, além da preocupação com a maternidade, tem uma outra gama imensa de preocupações que acho que nem passa muitas vezes na cabeça dos homens, né? Que a gente sofre por isso, né? Que são coisas que a gente tem que trabalhar muito. Isso super com certeza, né? Que até em home office a gente acaba esquecendo um pouco desses pontos, né? De como a gente se preocupa, até tipo com a roupa, né? A roupa, você muda às vezes o seu estilo, o seu jeito, né? De se mostrar para o mundo, para você se enquadrar ali, né? Para justamente você passar a impressão certa, para não ter aquela dúvida que você está passando qualquer outra impressão errada, né? E assim, até um fato curioso é que a minha esposa, ela não é da tecnologia, né? Minha esposa é farmacêutica, mas ela também, vocês falaram bastante do desafio de ser líder, né? Ser mulher e ser líder. A minha esposa, ela foi líder de uma farmácia hospitalar, sempre trabalhou na área hospitalar, líder de uma farmácia hospitalar com 23 anos ainda. Então, assim, a missão dela era ainda mais difícil ainda. Primeiro, por ser mulher, lidar com um monte de profissionais que sua maioria eram homens, e ainda ser muito nova, né? E as pessoas não entendem que tinha uma história ali por trás, né? A pessoa batalhou para chegar até ali, estudou, se capacitou,
né, assim como vocês. Então, muitas pessoas não veem o que aconteceu antes, né? Não veem o quanto vocês batalharam para chegar até ali. Então, eu via muito ela lidando com essas situações, né, no trabalho dela, onde ela tinha que ficar se reforçando a cada dia a posição dela ali de liderança. E até no primeiro episódio que a gente teve na temporada passada, a gente recebeu aqui uma convidada que foi da Magalu também, que foi a Cíntia Izuka. Ela era coordenadora de UX, ela não está mais na Magalu, e ela falou exatamente isso, que era um desafio muito grande, né, ela liderar um time de UX sendo mulher, né? Então isso era bem desafiador para ela. A gente falou um pouquinho sobre isso no primeiro episódio. Eu queria entrar aqui num outro ponto, né, para a gente falar um pouquinho de tecnologia em si. A gente está vivendo num mundo que está cada vez mais digital, né? Costumo dizer que o grande fator de aceleração digital foi o coronavírus, onde as empresas obrigatoriamente precisaram se digitalizar, precisaram se transformar digitalmente. Eu queria entender de vocês o que vocês enxergaram, qual foi o impacto que vocês viram dentro da empresa de vocês. A gente está com um participante especial aí, a Flora ou é a Lu? Essa é a Flora. Ela adora participar, ela opina em todas as reuniões aqui. Deixa a Flora aí com a gente, Mas como que vocês enxergam esse movimento, né, de aceleração digital? Como que foi esse momento, principalmente depois que a pandemia estourou, né, lá em março do ano passado? Como que vocês enxergam isso? Como que foi dentro da empresa de vocês, onde vocês atuam? Pode falar. Pode falar, Mari. É a Mari ou a Ana que ia falar? Eu não vi, desculpa. Pode falar, Mari. Então, tá bom. Obrigada, meninas. Bom, deixa eu contar um pouquinho como que foi para a gente. O Magazine Luiza, ele sempre teve essa bandeira da digitalização. Até 2019, a gente concluiu a nossa digitalização como um todo. A gente se tornou uma empresa 100% omnicanal, né? Então, nós tínhamos ali já o físico e o digital trabalhando juntos. Quando a gente virou ali, 2020, a gente tinha uma nova missão, que era ajudar a digitalizar o varejo brasileiro. Para vocês terem uma ideia, gente, hoje no Brasil a gente tem aproximadamente 6,2 milhões de pequenas e médias empresas. Apenas 120 mil delas vendem online. Comércio eletrônico, antes da pandemia, ele representava 6% de tudo que é transacionado no varejo. Em países mais consolidados, em países mais que têm ali a economia um pouco mais forte, como, por exemplo, a China, os Estados Unidos, a China tem aí 30% e chegou a quase 40% do e-commerce com representatividade ali durante a pandemia. E quando o Covid chega no Brasil e a gente olha para esse cenário, a gente tem ali uma preocupação e principalmente algo que nos alarmava. Então, imaginem vocês, né, que 6 milhões de pequenas e médias empresas, das quais o estado que melhor tem uma média de capital de giro é o de São Paulo e é de 8 dias. A gente pensava, poxa, como é que vai, né? O que vai acontecer com essas pequenas e médias empresas? Elas não têm capital de giro, elas não têm o online para poder, enfim, escoar parte do produto delas e não vai entrar caixa. Então, a gente conseguiu, em um tempo recorde, lançar um programa, que é o programa Parceiro Magalu, para ajudar no processo de digitalização dos pequenos e médios varejistas. Está sendo um sucesso. A gente já chegou aí a quase 80 mil parceiros nesse nosso canal, gente que nunca tinha vendido. E aí, o que eu falo, né? A digitalização é muito importante porque ela é um caminho sem volta. As novas gerações, a população economicamente ativa, todo mundo que está entrando agora é uma população que já nasceu com um computador, né? O pessoal que está aí hoje com 18, 19 anos, diferente, por exemplo, de mim, que tenho 33 e que fui ter meu primeiro computador na faculdade, eles já nascem em um contexto diferente. Então, olhando para o futuro, as empresas que não tiverem um digital muito bem consolidado, e não importa se você é banco que faz isso muito bem, mas se você é uma indústria, se você é um varejo, não conseguirão de forma nenhuma ter sobrevivência, sabe? A gente fala que a longevidade vai ser impossível, não querendo ser fatalista, mas é porque, eu falo assim, sem digitalização não há inclusão. A gente vê até com as próprias crianças que não conseguiram estudar, né? Então, a gente já tinha acelerado no Magalu e a gente agora
está entrando numa década de ajudar essas pequenas e médias empresas. Mas é verdade, assim, o que a Mari falou, acho que a tecnologia e a digitalização conecta as pessoas, né? E uma coisa que para mim foi bem marcante quando começou a pandemia, né? Eu lembro muito bem, em março do ano passado, o Itaú colocou em menos de uma semana todos os seus funcionários em casa, trabalhando em home office, né? E uma coisa que a gente teve que se adaptar muito rápido é como que a gente trazia aquelas pessoas que gostam e vão numa agência para o mundo digital. Serviços que a gente tinha só numa agência para o mundo digital. E a gente teve que fazer isso de forma muito rápida, né? A pandemia trouxe isso, a gente conseguiu trazer o mundo físico para o digital muito rápido, para que ninguém ficasse sem um atendimento, para que ninguém ficasse na mão, porque as agências não estavam abertas, né, em nenhum horário. Isso foi bem no comecinho da pandemia, isso me marcou bastante, porque eu fiquei bem impressionada, a gente foi muito rápido, a gente conseguiu atender aí os nossos clientes no mundo digital bem rápido. E o mundo digital, ele conecta pessoas, né? Então, assim, isso eu gosto bastante quando a gente fala de tecnologia. Isso é incrível, né? O poder que a tecnologia tem de conectar as pessoas, de compartilhar informações num tempo muito rápido, né? Aqui no cliente onde eu estou alocada, né? A gente já tinha essa iniciativa digital já bem forte, bem marcante, né? Mas demos sequência nisso, né? Não teve assim um grande impacto nisso, porque eu tô no banco, né? Mercedes-Benz, então não é um banco assim tão transacional, né? São nichos específicos de clientes, né? Que vão buscar os financiamentos do banco Mercedes-Benz, que é só voltado para isso mesmo, né? Então a gente sentiu mais a questão da logística para entregar as funcionalidades mesmo, né? Como que a gente fazia para conversar com as pessoas, para obter as informações que a gente precisava, para disponibilizar as informações que a gente precisava e tal, e fazer todo mundo se organizar. E acabou saindo muito melhor do que era antes presencialmente, porque hoje você consegue, é muito simples, eu estou com uma dúvida, eu faço uma call com todo mundo, a gente resolve, né? Não importa se a pessoa está em Minas, se a pessoa está em diversos lugares, como acontece, né? Que a gente tem gente que está espalhada no Brasil inteiro no mesmo time ali, e conversando, saindo uma solução daquilo, e você já conseguindo implementar e disponibilizar, né? Uma coisa que antigamente não era possível. Muitas vezes você dependia de uma ou outra pessoa que não estava ali local e não tinha nem essa cultura, né? Vamos fazer uma call, vamos, né? Não, se resolviam as coisas de uma forma muito mais física mesmo, né? Você dependia de tudo estar ali daquela forma. Hoje não, hoje você modela as formas. Não tá da forma ideal aqui para eu extrair informação, para eu tomar uma decisão, para eu implementar. Mas o que a gente faz aqui para a gente criar o cenário necessário para a gente entregar isso? Então, esse dinamismo, eu acho que foi muito aprimorado, né, com a chegada da pandemia. Se fez necessário e deu muito certo. Foi uma coisa que funcionou muito bem aí. E assim, a gente percebe que a transformação digital é tão latente como a Mari falou, né? Foi ter o computador quando entrou na faculdade. Eu tenho 31 anos, eu fui ter meu primeiro computador também, com 16 anos, 14, 15, 16 anos mais ou menos. Hoje em dia a criança, ela já nasce, ela pega o celular e já faz assim. Já faz assim no celular, sabe? Já é um intuitivo, né? Intuitivo, né? Exatamente. Então a criança, ela já nasce sabendo que o celular você movimenta com esse movimento aqui. Então o mundo em que os novos seres humanos vão sendo inseridos já é um mundo digital, né? É claro que a gente ainda tem milhões que não têm acesso à tecnologia, né? A gente não pode virar as costas para isso, mas o mundo como um todo, ele está numa era muito globalizada digitalmente,
E até para contextualizar a Vivian, né, ela teve uma pequena queda. Eu estava falando com as meninas do impacto da pandemia, né, como um acelerador digital nas empresas, né, que, na minha visão, o coronavírus foi o grande acelerador digital, onde, de repente, de uma hora para outra, as empresas precisaram se digitalizar, né, digitalizar seus serviços, e elas estavam contando um pouquinho dos impactos dentro das suas próprias empresas. E você acha que teve algum impacto significativo? Como é que foi esse momento transitório dentro da GetNet? Quando começou a pandemia, eu estava na Globo, eu não estava na Get ainda, não tinha entrado no Grupo Santander. Eu estava na Globo, e a Globo no Rio de Janeiro, e quando eu comecei a trabalhar lá, não se falava, era impossível um gestor trabalhar remotamente, né? Então, ninguém via dessa forma. Nossa, não pode, tem que mudar para o Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, tem que mudar para o Rio de Janeiro e tal. E aí, quando veio a pandemia, determinou-se que a gente tinha uma regra lá, enfim, uma política interna, que a gente trabalharia de qualquer lugar do mundo, né? Então, a Globo é uma empresa enorme, multinacional, então a gente poderia escolher em qualquer lugar que você pudesse trabalhar. Isso perdura até hoje, né? E com certeza teve esse acelerador. E um ponto muito importante, né, tanto na Globo e agora aqui na Get Santander, que eu acho que foi um ganho para nós em tecnologia, existem polos muito importantes de tecnologia em outros estados, que não São Paulo, que não Rio de Janeiro, né, que são as maiores capitais que nós temos aí. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul tem um polo enorme de tecnologia, em Recife também, em Vitória. Então, essa questão da pandemia versus aceleração da digitalização, ela também facilitou a gente poder buscar profissionais de outros lugares, né, que era muito mais restrito. Hoje, eu acabei de fazer uma contratação de uma pessoa para o meu time que mora em Fortaleza. Então, eu acho que a gente consegue dar também mais oportunidades, além de a gente conseguir trazer de vários lugares pessoas para o time, dar mais oportunidade para outras pessoas que talvez tenham mais dificuldade na sua cidade de encontrar um trabalho, principalmente em empresas grandes, né, como nós aqui, de poder trabalhar numa empresa bacana, na área de TI, né, no caso, porque hoje tudo é feito remotamente. Então, todas as atividades, né, e aí tem um desafio nosso aqui, enquanto líderes de tecnologia, que é como que nós conseguimos também, além do modelo totalmente digital, como unir os dois mundos, né? Eu tô vivendo muito disso agora, que é como que eu vou... Amanhã tem uma palestra para fazer e fiquei o dia tentando aí como que eu vou fazer com que o mundo físico e digital consigam ter as mesmas oportunidades de participar de forma igualitária, né? Então, tem a digitalização, com certeza acelerou muito esse processo, mas aí vem uma nova onda de desafios aí para nós, né? Como é que a gente integra esses dois mundos? Como fazer, enquanto líder, que esses dois mundos tenham o mesmo peso, né? Que é muito mais fácil, ter muito mais empatia para quem está sentado do seu lado, e eu já voltei para o escritório, do que uma pessoa que está remoto. Então, traz outros sabores aí para a nossa vida. Mas, de fato, com certeza teve uma aceleração assim, gigantesca, embora o Brasil, muitas pessoas usam a internet, mas muito mais para rede social e menos para outras coisas, mas a gente tem uma construção muito grande para ser feita. E até falando sobre os lugares, né, onde as pessoas estão, eu também passo por isso aqui no meu time, né? Só uma curiosidade, a maioria das pessoas do meu time hoje são mulheres. Eu acho que homem só tem eu, o Everson, que está aqui nos bastidores, e o Pedro, né? E o Pedro, inclusive, ele é de Fortaleza, mora em São Paulo e trabalha para o escritório da MJV em Portugal. Então, assim, ele é uma aleatoriedade assim, muito grande. A gente também tem uma menina aqui que é a Julie, que ela é francesa, mora no Rio Grande do Norte, né, e trabalha para o nosso escritório da França também. E de fato, como a Vivian falou, isso só foi possível graças ao momento que a gente está vivendo
de trabalho remoto. Talvez a gente nem consideraria, né, contratar uma pessoa aqui, falando de MJV, fora do eixo Rio, São Paulo e Curitiba, que é onde a gente tem escritório no Brasil. Então, hoje a gente tem profissionais, né, de diversas áreas. Só aqui na MJV a gente tem atingimos mais de 1.000 funcionários esse ano, 120 mais ou menos estão fora do eixo Rio, São Paulo e Curitiba. Então isso é muito legal, né? Como a Vivian falou, de dar oportunidade para essas pessoas que estão em outros estados onde a tecnologia é menos latente, né? De poderem ser inseridas também no mercado. Isso para mim foi uma das coisas positivas que esse momento tão difícil nos trouxe, né? Então, pelo menos alguma coisa de bom aconteceu nesse sentido. Eu não sei se vocês querem complementar mais alguma coisa sobre isso, mas certamente a gente tem aqui muitas ouvintes, né, que pararam para nos ouvir, para nos assistir por conta de vocês. Então, eu queria saber que recado vocês podem deixar para elas que estão querendo se inserir no mercado de tecnologia, ou que estão passando por um momento que vocês já passaram, né, de dificuldade de ter que se afirmar como uma pessoa ali que tem uma competência, que tem um papel fundamental dentro da tecnologia. O que vocês podem deixar de recado aí, baseado no que vocês já passaram, para essas mulheres que hoje estão nos assistindo e nos ouvindo? Bom, eu posso falar o que eu gostaria de compartilhar e para quem está inserida nessa trajetória, quem está querendo começar, né? Assim, tem uma coisa que quando você começa a estudar TI, tipo, eu sinto muita falta assim, de preparo, que é justamente a parte psicológica. Aí nem falo só tanto na parte assim, por ser mulher, mas no geral, né? Que eu acho que é uma pressão muito grande psicológica que a gente tem, assim, que assim, a faculdade não te prepara para isso, o curso técnico não te prepara para isso. É uma coisa que você tem que buscar à parte, né? E é uma coisa que derruba as pessoas. Muita gente desiste dessa área justamente por não conseguir lidar com pressão. Não que a gente tenha que lidar com tudo, não, né? Não é esse o caso. Mas tem coisas que às vezes convidam a gente a olhar para dentro, né? A falar, como que eu vou lidar com essa situação? Né? Que tipo de pessoa eu vou sair depois disso, depois dessa situação, que foi uma coisa que aconteceu muito comigo. Então, eu falo, né, para os meus colegas, assim, para quem já me conhece há um tempo, eu sempre falo isso, que a TI, para mim, foi uma evolução espiritual, uma caminhada de evolução espiritual, porque para eu ir passando, né, cada fase da minha vida profissional, eu tive que olhar para dentro e me tornar dar um passinho ali sempre acima na área pessoal também, né? Eu sempre tive que olhar para dentro e me descobrir e olhar, né, o que aquela situação estava fazendo comigo e por que aquilo estava me abalando, como é que eu poderia lidar com aquilo de uma forma melhor, né? E isso me trouxe também um lado espiritual até, né? Um ganho espiritual muito grande para conseguir ir transpassando as dificuldades, os desafios e sendo feliz na minha vida, né? Trazendo, tipo, tendo qualidade de vida, que é uma coisa muito importante. Às vezes a gente coloca a carreira, acho que quem nunca, né, não colocou a carreira em primeiro lugar, só que se você olhasse para a sua vida pessoal, às vezes não estava tão legal assim. Você estava tendo alguns prejuízos ali, né? Porque você estava abrindo mão de coisas para atender a sua área profissional, e depois de um tempo você percebe que não precisa ser assim. Você consegue conciliar muito bem e você consegue ter paz, né? Tomar as decisões com paz, passar um momento de pressão com paz, falar não quando precisa falar não em paz, né? Então é uma coisa que eu falo, e eu também falo assim, a técnica não é tudo. A técnica não é tudo. Se tem que ser a técnica com as suas habilidades intrapessoais também. Só a técnica não resolve. Não adianta você só estudar técnica, porque linguagem de programação, você procura no Google lá e você acha. Acho que nunca teve tão fácil assim, né? Você aprender, você ter acesso ao conhecimento, mas você tem a parte que você tem que desenvolver dentro de você, que ninguém vai te ensinar, que você tem que buscar realmente
por você e olhar para dentro e mostrar tipo, o que você tem especificamente para entregar para o mundo de diferente. Acho que é isso. Legal. Bom, vou perguntar para a Juliana, então, já abriu o microfone. O que a Juliana de hoje falaria para a Juliana lá de trás, né? Que começou lá atrás. O que você poderia falar? Nossa, é assim, a minha carreira ela passou por muitas mudanças, e eu acho assim que nós mulheres, a gente tem a capacidade de se reinventar e de querer ser o que a gente quiser ser. Então, se você hoje está na área de tecnologia, você pode ir muito além. Se você tem uma outra profissão e quer entrar no mundo de tecnologia, você pode também, tá? Eu acho que a gente tem muito dessa capacidade. Hoje também acho que o mercado de trabalho está com muitas vagas direcionadas para as mulheres, o que eu acho muito bacana. Grandes empresas, assim, todas as empresas que a gente tem aqui hoje, elas têm muitas vagas direcionadas para mulheres. Eu passei num processo do Itaú de uma vaga de gerente direcionada para o público feminino. Eu tenho muito orgulho de falar isso. E para uma área que não era a minha área que eu segui na minha carreira, né? Eu falei para vocês, eu sempre guiei minha carreira para gestão de projetos, mudei minha carreira para a área de engenharia e desenvolvimento de software, participei de um processo dedicado para mulheres e hoje eu sou gerente de uma área de engenharia. Então, assim, a gente consegue, sim, participa, mesmo que não dê certo da primeira, da segunda vez, eu sempre falo assim para as meninas do meu time, né? Assim, se você não conseguir, você já entra num processo ganhando, porque você vai ganhar um feedback, você vai ganhar um aprendizado e você só vai crescer para o próximo. Então, assim, aproveita as oportunidades, participa, não desista. Não conseguiu uma vez, você vai conseguir na segunda, vai conseguir na terceira. Acho que é esse um recado que eu dou aí para as meninas e mulheres. Legal, Ju, obrigado. E você, Mari, o que você falaria para a Mari de anos atrás, quando começou sua carreira? Muito legal, Kleber, essa pergunta. E aí eu vou reiterar um pouco o que a Ana estava falando. Assim, acho que a ferramenta mais poderosa para qualquer pessoa é o autoconhecimento. Quando eu me tornei coordenadora, eu era muito jovem, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma terapia. E até hoje eu faço, e é um dos maiores investimentos, um dos melhores investimentos que eu faço aqui para mim. Porque quando a gente sabe as nossas vulnerabilidades e a gente aprende que isso é normal, nós, de uma certa forma, acabamos nos conectando mais com o outro. Eu falo que quando eu individualizo o meu processo interno e demonstro isso, de uma certa forma, a gente consegue criar uma relação, principalmente com o nosso time, com o nosso futuro, muito mais positivo, muito menos punitivo. Eu, então, recomendaria, né, para todas as mulheres que estão, primeiro, que todas nós somos capazes, aliás, todos nós somos capazes, e principalmente, assim, se autoconhecer para entender quais são as suas fortalezas, quais são os seus desafios. É um processinho de formiga e longo, mas que faz toda a diferença. Quanto antes a gente começar, mais rápido a gente vai ver isso transformando as nossas vidas. Eu não abro mão hoje de ter aqui a minha vida muito bem balanceada, nesse processo de estar sempre descobrindo quem eu sou, buscando a melhor versão de mim, uma versão cheia de problemas, né, cheia de pontos a melhorar, cheia de defeitos, mas que vai estar aqui comigo, me carregando e me ajudando a chegar onde eu gostaria de estar, tá? O mundo, né, de uma certa forma, ele instiga muito a competitividade feminina. Ele instiga muito uma mulher a achar que a outra é rival, ou de que duas mulheres não podem assumir o mesmo lugar no espaço. E, assim, isso é muito ruim, né? A gente cresce, fulana é mais bonita, num ambiente como tão pressionável em N aspectos, que a gente, ao invés de, muitas vezes, né, criar uma conexão para nos ajudar nesse processo de inclusão, a gente mais busca um revanchismo, né, uma competição inadequada, do que um fortalecimento e uma sororidade que faria com que as mulheres chegassem muito mais rápido no lugar que a gente está. Eu participei de um evento na NRF, em Nova York,
que mostrava a quantidade de anos, eu acho que são 84 anos, o tempo que vai demorar para a gente conseguir colocar as mulheres no mesmo patamar do que os homens. E parte disso é exatamente porque ainda existe, né, essa competição velada que a gente coloca implicitamente na vida das pessoas desde que elas nascem com o sexo feminino. Nossa, falou tudo, né? Quem nunca? A gente fala muito de machismo vindo de homens e todo o preconceito, toda essa cultura vindo das próprias mulheres, né? E isso se estende até, né? Acho que no dia a dia, né? E realmente é isso. Eu acho que essa cultura que a gente tem que mudar, né? Essa cultura coletiva de uma de comparação, né? Uma coisa assim, você pegar, admirar as pessoas que você tem como exemplo. Você fala, poxa, eu quero chegar lá, eu posso chegar lá também, né? Todo mundo pode chegar onde quiser, né? Só que se você pegar isso como um objetivo, ou falar, nossa, isso daqui é legal, eu quero incorporar isso aqui na minha vida, e não se comparar, poxa, essa pessoa é tão mais do que eu, né? Ou eu sou mais do que a pessoa. Acho que esse tipo de comparação não é saudável. Vendo como vários de vocês citaram, vagas direcionadas, né, justamente para o público feminino. A própria MJV, quando eu entrei, eles já tinham essa iniciativa de inclusão que eu achei maravilhosa. Um dos maiores motivos que eu vim trabalhar na MJV foi por conta da cultura, que eu estava numa fase que eu valorizava muito mais a cultura da empresa, assim, do que realmente a remuneração, o cargo e tal. Para mim isso importava muito. Eu queria saber se os valores da empresa eram realmente compatíveis com os meus, né? Se eu ia poder ser eu mesma ali dentro, ou se eu ia ter que, né, me encaixar numa forma para atender necessidades. E eu vejo que isso é cada vez mais recorrente, isso é uma coisa muito legal. Mas realmente, essa cultura de competitividade, principalmente entre mulheres, é um negócio que, se cada uma for acabando com isso dentro de si, daqui a uns anos a gente vai criar um mundo muito mais homogêneo nesse sentido, né? E você, Vivian, qual seria o seu recado, seu conselho para a Vivian lá do início da carreira e para as demais Vivians que estão nos ouvindo aqui e estão querendo ingressar nesse mundo? Bom, eu acho que duas coisas, né? Primeiro, que tem espaço para todo mundo, independente se você é homem, se você é mulher, o espaço é igual para todos, né? Igual hoje, né? Hoje acho que a gente está muito mais inclusivo, de como as meninas disseram. O segundo é estude, porque falando em tecnologia, falando, enfim, vários mercados aí de trabalho, o quanto é importante a atualização, né? Às vezes a gente faz uma faculdade, não se atualiza mais, o mundo mudou demais. Então a gente falou um pouquinho de já a Covid transformou, e de fato transformou muito, mas principalmente na área de tecnologia, hoje, se eu pensar no que eu estudei na faculdade, eu acho que nada mais é aplicável. O que eu estudei na pós-graduação, nada mais é aplicável. Então, assim, nunca deixe de se atualizar. E um pouquinho do que a Ana comentou logo no início, né? TI não é só desenvolvimento, tecnologia é gestão, tecnologia é metodologia, tecnologia é dados, então tem um mundo gigantesco aí para a gente explorar dentro da tecnologia. E eu acho que, por último, né, a questão de... Hoje eu faço questão de ter mulheres no meu time, e tem uma questão da diferença do homem e da mulher, que assim, a mulher se comunica muito com mais facilidade, então a gente precisa disso em tecnologia, né? Então não é só sentar atrás do computador e fazer um código acontecer, é sentar com uma área, entender uma demanda e de fato organizar essa demanda dentro da empresa. Então, aproveitar o que o feminino tem de bom, né, que a gente fala bastante, gente articulada, então usar também essas características femininas no mercado de trabalho, que muitas vezes a gente teve que se policiar, hoje não, hoje acho que é o que faz toda a diferença aí para nós. Nossa, posso só complementar uma coisa que a Vivian falou, que lembrei aqui, nós que somos... mulheres que estamos aí na liderança, independente de cargo que a gente tem, a gente consegue trazer um negócio assim, né? Mesmo, por exemplo,
quem não é mãe, consegue trazer um cuidado especial com o time, assim. Acolhimento. É um carinho, um acolhimento com as pessoas do time. Isso eu acho bem legal, tá? E é muito difícil, assim, ver isso em homem. Esse carinho, esse cuidado, esse acolhimento é muito difícil. Isso nós mulheres temos. Eu acho muito legal, muito bacana. Mas como faz diferença, né, no mundo, esse olhar com mais amor e tal. Não é só na equipe, mas até assim com o cliente final, com os usuários, que a gente vê, nossa, quantas vezes a gente não mudou o curso de projeto que, tipo, estava fadado a ser macaca, e por você sentar com o usuário, conversar e pegar os detalhezinhos, poxa, nossa, isso aqui me atrapalha muito, nossa, se vocês implementarem desse jeito não vai ficar legal. E é coisa que passou batida, né? Você pegar uns detalhes, assim, você monta um fluxo totalmente diferente e faz o negócio dar certo. E como faz diferença isso no mundo de hoje? Eu acho que, de repente, também a gente não teria esse avanço que a gente precisou ter na pandemia se não fôssemos nós, né? Se não fosse esse olhar feminino, né? Para esse tipo de coisa. Verdade. Bom, muito bom, gente. Assim, a gente já está há mais de uma hora aqui. Eu peço até desculpa para vocês pelo tempo. Imagina. Mas, assim, eu aprendi muito nesse episódio com vocês. A gente já está chegando nos nossos minutos finais. E eu gosto sempre de enfatizar isso também. Eu falei isso até no primeiro episódio da primeira temporada, que uma das minhas maiores referências de liderança hoje é uma mulher. Uma das melhores líderes que eu tive aqui dentro da MJV é uma mulher. Hoje ela não está mais na empresa, mas a minha maior referência de liderança foi ela. Então, tem até uma frase que virou já um jargão, mas ela é muito verdade, né? Lugar de mulher onde ela quiser. E a gente quer ter mais mulheres na tecnologia, a gente quer ter mais mulheres na engenharia, né? Também, que é um ambiente muito masculinizado. Então, a gente quer ter pessoas competentes, né? A gente quer ter mulheres competentes, mulheres capazes, mulheres que queiram fazer. Então, eu acho que a gente precisa mais disso, né? Precisa ter mais mulheres, até para incentivar as futuras gerações. E eu acho que isso que a gente está fazendo aqui hoje, o fato de vocês estarem aqui, é um ótimo incentivo para quem está nos ouvindo. Então, eu agradeço demais a cada uma de vocês. Muito obrigado, Ana Carolina, Josenário, Mari, Vivian, muito obrigado a cada uma de vocês. Espero que a gente possa se rever em outras oportunidades. As portas estarão sempre abertas para vocês. E obrigado por participarem desse podcast. Muito obrigado de verdade. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Obrigada, gente. Uma satisfação. Obrigada, gente. Boa noite. Adorei Boa conhecer noite. vocês. Obrigada, Clélia. Espero que a gente se encontre em outros lugares, em outros podcasts. E foi muito bom. Muito obrigada pelo convite aí, gente. Muito, muito bom, viu? E você que ficou aqui com a gente até agora, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda pra gente no e-mail mindcraft@mjvinnovation e escreve aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver nos próximos episódios. E você que é uma mulher que está entrando na tecnologia agora, quais são os desafios que você está encontrando? Será que o que elas falaram aqui foi de encontro com o que você está vivenciando? Escreve para a gente aqui nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer de poder interagir com vocês. Vejo vocês semana que vem com mais um time de peso de convidados. Beijo, fiquem com Deus. Tchau.